Olá, tudo bem? Graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz de Cristo. Eu venho aqui nesse momento trazer para vocês alguns esclarecimentos em relação a um texto que é muitas vezes confundido e pregado de forma errada por causa da sua tradução. E eu gostaria de mostrar para vocês hoje algo muito importante e interessante que é a palavra de Deus. E por causa disso, eu separei aqui dois textos, na realidade é o mesmo texto, mas em duas versões diferentes. Uma está na Revista e Atualizada e a outra está na Almeida Corrigida Fiel. Tá bom? Os dois textos, quer dizer, o texto se encontra na Epístola de Tiago, no capítulo 1, que diz assim, na Almeida Corrigida e Fiel, ou Revista e Corrigida, da seguinte forma, diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo de número 2. Vamos começar do primeiro, que diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas, saúde. Meus irmãos, versículo 2. Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, Tiago, quando está relatando esse texto, ele está dizendo da seguinte forma, que, irmãos, tende grande alegria ou grande gozo, quando cairdes em várias tentações. E eu gostaria de deixar um ressalto aqui, que o texto não quer dizer isso. Eu sei que foi tentado traduzir da melhor forma, mas se você observar o versículo 3, diz assim, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, o versículo 3 denuncia que o versículo 2 está traduzido de forma não tão coerente com o que o contexto quer dizer. Então eu gostaria que você observasse o texto na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé tem, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a partir do versículo 2 até o versículo de número 12, o texto trabalha a parte de provação, quando nós somos provados. Que a provação é uma ferramenta de Deus para te lapidar, para me lapidar. Por que nós somos provados? Nós somos provados para sermos aprovados. Então, a provação, ela tem um efeito benéfico na nossa vida. Por quê? Porque nós somos lapidados e moldados por Deus através das provações que nós passamos. Bem diferente do texto colocado como tentação. Mas o texto então de Tiago não fala sobre tentação? Fala. Mas eu gostaria que você marcasse isso ou gravasse isso no seu coração e na sua Bíblia, que diz assim no versículo de número 13, da seguinte forma, Vamos lá? O versículo 13 diz assim, vamos lá no 12, que é o versículo 12 e o 13, que é a divisão dos temas. Do versículo 2 ao versículo 12 é o tema da aprovação, que aí termina da seguinte forma, o versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13, agora muda, agora não é mais provação, você não vai estar fazendo uma prova para ser aprovado, agora ele vai falar sobre tentação, que diz assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta.
Versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, né? Então, percebe que o texto diz do versículo 13, 14 e 15 sobre tentação. Aí sim é tentação. Porque veja bem, aqui denuncia, o texto mostra para nós claramente, denuncia de forma claramente que Deus não tenta ninguém. E quando nós somos tentados, no versículo 14 diz assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça ou pela sua própria concupiscência, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Né? Eu gosto do versículo 16, diz assim, ó, não vos enganeis, meus amados irmãos. Agora volta comigo lá no 2. Lá no 2 diz assim, ó, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria quando passardes por várias provações e não tentações. Ah, mas por que você sabe? Porque o versículo 3 fala, ó, sabendo que a provação da vossa fé, então não é tentação, é provação, né? Uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, tem que ser lapidado, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria para passar pela provação, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Percebe que o texto quer dizer que se você está passando por uma aprovação, você tem que aprender, você tem que ser aprovado. Porque senão não adianta nada você passar pela aprovação e ser reprovado. Entendeu? Mais ou menos o que o texto quer dizer? Né? Aí, versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante, em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Nota de rodapé. Gostaria de vocês prestassem bem atenção que Tiago, quando se encontra com o apóstolo Paulo, ele fala para Paulo que passa uma listinha para Paulo. Fala assim, Paulo, fala para o povo que não precisa se circuncidar. Fala para o povo só se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Não se prostituir e evitar o mal, mas que não precisava ser circuncidado. E Tiago fala para Paulo, vai com Deus, Paulo, mas não se esqueça dos pobres. E Paulo, lá na frente, fala assim, e eu, da forma que Tiago me passou, eu não esqueci dos pobres. Né? São textos que depois eu vou trazer para vocês. Mas esse texto que diz aí sobre isso, então Tiago tem um certo amor por aqueles que padecem necessidade. Né? Por isso que ele fala que ele olha, porque muitos naquela época, não é diferente de hoje, usava do seu status, usava da política, né? Usava do seu poder para tirar dinheiro do povo. Né? Não é diferente de hoje. Né? Então por isso que Tiago coloca nessa comparação. Tá bom? Mas de nenhuma outra forma eu quero dizer
que você sendo próspero é algo que não é bom. Quer dizer que é bom, que isso agrada a Deus, né? E que às vezes você sendo próspero, claro, você tem um coração voltado para a obra do Senhor, observa o necessitado e sim o abençoa, né? Deixo bem claro que não é para sair dando dinheiro para os outros, né? Observe sempre uma situação, tá bom? E eu quero encerrar esse vídeo orando, pedindo que o Senhor te abençoe e que faça você compreender de forma mais simples possível, de entender que esse texto, ele trata de duas situações. Quando você está passando por uma provação para ser aprovado e quando você está passando pela tentação, que não vem de Deus, é terrestre, é da sua própria concupiscência, é do maligno. Então, existem duas situações em poucos versículos e que muitas vezes, por causa da nossa tradução ser tão difícil de entender, passamos por essa dificuldade de colocarmos tudo no mesmo pacote e falar que tudo é tentação. E depois fazemos uma confusão, mas lá está falando que é tentação e aqui está falando que Deus ninguém tenta, que Deus não tenta ninguém. Então, o original está, aqueles que estão passando por provações precisam ser aprovados, mas a tentação não é algo de Deus, porque Deus não pode ser tentado e ninguém tenta. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria cobiça. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo essa mensagem, que acabou de ouvir essa mensagem e que pondere isso e guarde isso no seu coração, para que saber a cada momento, pedir ao Senhor sabedoria para passar pelas aprovações e pedir ao Senhor que deixe de olhos abertos, que fuja da aparência do mal, da tentação, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.